Fala, galera! Hoje o tema da aula é abdômen agudo inflamatório. Então eu vou começar de mansinho, bem devagarzinho, te falando sobre os tipos de abdômen agudo e comentando a abordagem inicial e a investigação do abdômen agudo. E depois eu vou entrar nos dois grandes temas de abdômen agudo inflamatório. Vamos lá? E aí, pessoal? Por que o abdômen dói? Existem diferentes origens para essa dor e nem todas elas a conduta vai ser cirúrgica. Existem causas clínicas e causas cirúrgicas. Dentre as causas clínicas, o pessoal vai saber falar melhor para vocês. A gente pode ter febre tifoide, pode ter intoxicação por chumbo, porfirias, mas hoje o assunto é gostoso, vamos falar de cirurgia e de uma classificação de abdômenes cirúrgicos. Então, pode ser inflamatório, perfurativo, hemorrágico, isquêmico. Vamos começar falando um pouquinho sobre os abdômenes inflamatórios. Um exemplo disso são diverticulites, apendicites. E aí, como que você pensa nesse paciente? Vamos lá, um paciente com apendicite, por exemplo. Aquele adulto jovem que começa com uma dorzinha, mas ele não procura o médico no primeiro dia porque a dor não é tão intensa. Então, passam-se alguns dias até que ele vá procurar o médico. E aí a gente entende que realmente é uma dor de instalação mais insidiosa. E aí o que acontece? Quanto mais você demora para procurar o atendimento, pior é essa evolução. Então, no começo, você só tem uma dorzinha, depois você vai evoluindo com uma febre, depois você às vezes fica hipotenso. E uma apendicite que você demorou 3, 4 dias para procurar, às vezes é o suficiente para ela perfurar, fazer uma coleção abdominal. O paciente pode ficar completamente séptico. Então, é muito associado um paciente que tem uma demora maior para procurar o atendimento médico e o nível de gravidade dessa inflamação. Próximo classificação que a gente pode ter é um abdômen obstrutivo. E esse também, acho que a gente já conhece bem, né? Então, seja qual for o motivo que o paciente obstrui o intestino, seja por brida, que é a principal causa de abdômen obstrutivo, ou seja por um tumor de cólon, por exemplo, é comum a gente ter distensão abdominal, parada de eliminação de gases, fezes. O paciente, ele acaba evoluindo com vômitos, náusea e tem uma dor em cólica. Por que a dor é em cólica? É como se naqueles movimentos peristálticos, para poder ultrapassar aquela obstrução, o intestino realmente faz mais força. Ele contrai mais vigorosamente para poder transpassar aquela obstrução. Então é bem comum aquela dor que aperta, 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 aperta e solta, que é a dor em cólica. Então, outra coisa que a gente pode citar é o abdômen isquêmico. O abdômen isquêmico, esse sim, diferente do abdômen inflamatório, que é uma dor insidiosa, lenta, aqui a gente tem uma dor lancinante, súbita. E aí quando você vai tocar naquele paciente, barriga flácida, tá tudo muito bom, tudo muito bem, mas o cara tá gritando ali na sala de emergência. Então é um exame físico muito pobre, mas uma dor absurda. Nem sempre a gente consegue ouvir o peristaltismo, mas isso é um pouquinho relativo, porque depende da extensão da isquemia que a gente tem. Mas presta atenção, porque essa desproporção entre o exame físico e a dor é clássica da isquemia. Outra classificação de dor abdominal é o abdômen hemorrágico. O abdômen hemorrágico, muitas vezes a gente não vai conseguir entender ele só pelo exame físico, mas o paciente vai chocar na sua frente. Choca mesmo. E fica hipocorado. Então, um paciente que você começa a ver que tem baixa perfusão, está ficando hipocorado, está ficando até um pouco obnubilado, e ele tem dor abdominal, pensa que pode ser uma causa hemorrágica, especialmente se você tiver um cenário de trauma, tá? Outra causa é o abdômen perfurativo, uma dor súbita, intensa, e aí a gente tem clássicos sinais de peritonite. Afinal, você tem conteúdo intestinal extravasando ali na cavidade abdominal, fora das alças, né? E isso causa uma irritação no peritônio que vai causar o que a gente chama de
peritonite. E aí, a peritonite, eu vou falar isso mais pra frente com vocês, mas a gente fica mais evidente no exame físico quando você tem uma descompressão dolorosa. Quando a gente vai fazer a anamnese do paciente, existem um conjunto de coisas que a gente tem que perguntar. E eu aposto que isso aí você já aprendeu até na clínica médica, né? Mas o que é mais importante? Vamos lá, paciente que se apresenta com dor abdominal. O que a gente tem que saber dele? Primeiro que a gente tem que tentar entender, mais ou menos, uma separação de quadrantes no abdômen. E aí a gente divide em hipocôndrio direito, epigastro, hipocôndrio esquerdo, flanco direito, mesogastro, flanco esquerdo, enfim, é uma divisão até bastante intuitiva e simétrica, né, de um lado e de outro. E aí você vai perguntar para o seu paciente, quando que começou essa dor? Então é aquela dor de 3 dias atrás que está incomodando e está piorando? Aí acende aquela luzinha da apendicite, ou então aquela dor lancinante que começou do dia para a noite. Você pergunta, como que dói? E o quanto que dói? Você quer saber a intensidade dessa dor? E fatores associados. O que a gente chama de fatores associados? Por exemplo, eu sinto muita dor na barriga e eu tô ficando com dor quando eu faço xixi também. Nada a ver, né? Mas aí você lembra que às vezes a posição do apêndice pode ser bem pertinho do ureter. E aí olha que legal, na hora que você tem a proximidade do apêndice perto do ureter e o apêndice está inflamado, ele faz uma inflamação local do ureter. Então, quando você vai urinar, você sente dor também. Por proximidade, por anatomia mesmo. Não tem alguma outra explicação. E às vezes é por isso que você tem um EAS sujo num paciente que só tem apendicite. Outra coisa que é importante é quando a gente está fazendo o exame do abdômen, a gente olhar para aquela paciente, primeiro que mulher já é tudo diferente, né? Então a gente tem que olhar essa paciente e desconfiar, será que ela está grávida? Então quando a gente for falar de exames laboratoriais, não esquece de pedir o beta-HCG. E vamos falar agora de uns padrões específicos de dor que vão aparecer na sua questão de prova e que você já tem que acender as lanterninhas para poder marcar essa opção de diagnóstico. Então, quando você tem uma dor periumbilical que migra para a fossa ilíaca direita, já sabe, apendicite. Uma dor abdominal que se localiza em fossa ilíaca esquerda. Pensa em diverticulite, quando for um enunciado que parece muito apendicite, mas aí ele fala para você que é do lado esquerdo. Uma apendicite do lado esquerdo, marca que é diverticulite. Uma dor em faixa no epigastro que irradia para o dorso, aquela clássica dor do quadrante superior do abdômen e que irradia para o dorso. Dor em barra, pancreatite. Dor abdominal abrupta, desproporcional ao exame físico. Isquemia mesentérica, aquele paciente que você toca, vê e não tem nada, mas está gritando de dor. Dor abdominal com abdômen em tábua, é um abdômen perfurativo. Então, o que é um abdômen em tábua? É aquele abdômen que não está distendido, mas ele fica tenso, rígido e muito doloroso. Geralmente, quando você tem uma perfuração e vaza o conteúdo intraluminal, intraintestinal, para a cavidade, aquilo causa uma inflamação, uma dor absurda e deixa a sua barriga em tábua, rígida, tensa. Então, lembra de um abdômen perfurativo. Uma dor abdominal com distensão, hiperperistalse, parada de eliminação de flatos e fezes. Abdômen obstrutivo. O abdômen obstrutivo, ele costuma ser um quadro clínico bem florido, especialmente se for uma obstrução colônica, porque as alças do colo são capazes de se distender bem mais. E aí você fica com aquele barrigão mesmo, uma distensão importante, paciente que não evacua há dias, e se for colônico, ele quase não vomita. Mas e se for uma obstrução pela causa mais comum, que é brida, que são cicatrizes no abdômen? A brida, ela é a principal causa de obstrução intestinal e acomete principalmente o intestino delgado. Aí você já não tem um quadro com tanta distensão, tem uma distensão um pouquinho mais discreta, mas é um paciente que vomita muito. E aí, depois, nas próximas aulas, a gente vai até comentar os achados radiológicos típicos. Mas guarda então que um abdômen distendido, que tem uma hiperperistalse, especialmente se isso for precoce. Então,
é uma peristalse que tenta ultrapassar aquela zona de obstrução, ele fica hiperperistáltico, e o paciente que conta que não está evacuando e eliminando fezes e eliminando gases, você vai pensar em um abdômen obstrutivo. Tá bom, agora eu vou olhar para a barriga, eu vou fazer a inspeção do abdômen. O que eu tenho que procurar? Eu vou procurar se ele tem cicatrizes, porque aí vai me fazer pensar que ele já teve uma abordagem cirúrgica prévia. Se ele já teve uma abordagem cirúrgica prévia, eu tenho que pensar em quê? Acabei de falar, brida, principal causa de abdômen obstrutivo. O que mais que eu tenho que olhar? Equimoses. Você consegue lembrar de alguma doença inflamatória que causa equimose na inspeção do abdômen? Vou te dar uma dica. Existem 2 tipos de equimose. Uma que ocupa os 2 flancos ou uma equimose só na região periumbilical. Lembra quem pode ser esse diagnóstico? Pancreatite, aqueles sinais de Gray-Turner e o sinal de Cullen. Então, depois a gente chega em pancreatite para falar disso, mas só para já ir adiantando para vocês o porquê que a gente tem que olhar essas equimoses. Então, outra coisa que a gente pode olhar é a ausculta. Já falei para vocês que um abdômen obstrutivo, a gente tem mudanças aí na ausculta. Então vamos lá. Começou a nossa história de uma obstrução. A barriga faz o quê? O peristaltismo aumenta, tenta sobrepassar aquela obstrução. E aí você tem um peristaltismo de luta. Está lutando contra aquela obstrução, você escuta, quando bota o esteto, um timbre metálico daquela luta toda. Agora, se você tiver uma obstrução total, aí é praticamente como se o seu intestino desistisse. Silêncio total no abdômen. Ele lutou para tentar sobrepassar uma obstrução parcial. Às vezes dava certo, às vezes não, mas quando a obstrução se torna total, você não escuta mais nada. Então, e aí o silêncio abdominal, ele acaba sendo um sinal mais tardio. Quando a gente vai falar de percussão, aí a gente tem um som timpânico ou pode ser um som maciço. O que é um som timpânico, né? Então vai ser aquele som de tambor na percussão que fica mais evidente quando o paciente tem, por exemplo, distensão abdominal, especialmente se for uma distensão colônica, como eu disse, que fica uma coisa bem mais exuberante no exame físico. E quando que você tem um som maciço? Uma maciçez pode ocorrer, e isso é o mais comum de todos. Por exemplo, um paciente que tem uma metástase hepática ou uma metástase de qualquer câncer, qualquer outra neoplasia primária, mas que acaba evoluindo com carcinomatose peritoneal. E aí, você tem um peritônio produzindo líquido e o paciente evolui com ascite. O da ascite, quando ou ela é muito exuberante, o paciente fica com aquela barriga tensa, cheia de líquido mesmo, ou quando ela ainda está no seu processo de instalação, existe o que a gente chama de maciçez móvel de decúbito. Então imagina, a gente tem um paciente que vira de um lado, deita na cama, a cama está aqui atrás, a gente deita o paciente, e aí está o barrigão aqui. E aí, por efeito gravitacional, o líquido desce em direção à cama, e a parte de cima fica com um pouquinho mais de ar. Então quando você vai fazer a percussão, a parte de baixo, próxima à cama, fica maciça. E a parte de cima fica timpânica. Aí vamos testar? Vamos ver se é líquido mesmo? Se for líquido, se eu movimentar o paciente, o líquido se move junto, né? E aí você pega o paciente, vira ele para o outro lado da cama, e o que acontece? O líquido, por efeito gravitacional, se aproxima da cama e a parte de cima fica timpânica novamente. Então, a parte de baixo maciça e a parte de cima timpânica. Legal, né? E quando a gente está falando do exame físico em relação à palpação, a gente já dividiu, né, o abdômen em alguns quadrantes lá atrás para entender melhor a posição de cada coisa. E tem alguns pontos que são um pouquinho mais importantes. Por exemplo, o ponto cístico, que é aquele em que a gente vê mais evidente a dor da colecistite. Existe o ponto de McBurney, aqui na fossa ilíaca direita, onde a gente consegue ver com melhor clareza uma apendicite. O que a gente faz nessas posições, por exemplo? Colecistite e apendicite. A gente não coloca a mão e solta. Por que a gente faz isso?
porque a gente está tentando procurar sinais de peritonite. O que são sinais de peritonite? É quando você tem aquela inflamação local que muitas vezes atinge o peritônio parietal e isso causa dor. Então, por exemplo, no exame físico, o que vai acontecer? Ele tem defesa na palpação profunda. Por exemplo, na colecistite, quando você vai fazer ali a compressão e você palpa ali profundamente, encostando a vesícula no diafragma, ele se defende, para de respirar, se contrai, e aí você tem um ponto com um sinal de peritonite que torna mais evidente um diagnóstico de colecistite. E no caso da apendicite, o que você costuma fazer? Então, você vem aqui, aperta, e sabe como é que eu gosto de fazer? Para diferenciar se o paciente tem dor a compressão ou a descompressão, eu gosto de apertar, e aí eu seguro um pouquinho, porque aí eu fico vendo a carinha de dor do paciente ali, ó, com carinha de dor, e aí eu espero um pouquinho, aí daqui a pouquinho eu solto a mão com tudo. E aí eu percebo claramente se esse paciente tem uma dor mais evidente a compressão ou a descompressão. Porque se eu soltar ali e eu perceber que ele já deu aquele pulinho, que ele realmente sentiu um desconforto mais evidente com a descompressão, aí sim eu faço meu diagnóstico com um sinal de peritonite. Eu digo que aquele paciente tem peritonite e, nesse ponto especificamente, eu já estou autorizada a dar um diagnóstico de apendicite, por exemplo. Se eu tiver todo o jeito daquela dor, né, toda a clínica, mais o exame físico super compatível, eu já boto até em sala para a gente operar, tá? O que mais? Ah, esqueci de falar. Essa descompressão dolorosa no ponto de McBurney é o sinal de Bloomberg. Assim como a gente tem o sinal de Murphy na colecistite, a gente tem o sinal de Bloomberg da apendicite. Então terminou, né? Chega. Já examinei, já entendi, já cheguei até no paciente que tem apendicite aguda e já quero botar em sala? Não. Tem que fazer o toque retal. Ah, mas eu preciso mesmo. Tem que fazer o toque retal. Por quê? Quando a gente faz o toque retal, não só a gente faz o toque, como a gente aproveita aquele momento até para poder fazer o exame físico da região anal. Então, por exemplo, um paciente que tem sangramento, quando a gente coloca o dedo para fazer o toque, eu gosto de posicionar o paciente de forma lateral na cama e peço para ele fletir o joelho sobre o tronco. E aí a gente faz o toque retal. Nesse momento, a gente consegue olhar e ver se ele tem algum tipo de mamilo hemorroidário ou uma hemorroida externa trombosada que causa dor, que causa sangramento. Mas aí você vai, coloca o dedo, faz o toque e aí quando você tira o dedo, você olha o seu dedo de luva. O dedo que foi feito o toque retal. E aí você vê, tem sangue? Por exemplo, se tiver sangue, eu posso pensar num câncer. Câncer costuma sangrar. Ou então, eu toquei e não veio fezes, não veio sangue, não veio nada, tá completamente limpo. Eu posso pensar que esse paciente tem uma obstrução intestinal, de forma que não chega nada na minha ampola retal. Ou então, eu fiz o toque e aí eu tô sentindo uma massa endurecida. Caramba, será que isso é um tumor de reto? De reto baixo, até que eu tô conseguindo colocar meu dedo e eu senti? Ou às vezes é só aquela paciente idosa de 90 anos que você vai fazer o toque retal e você sente uma massa endurecida que pode ser só fezes. Aquele clássico fecaloma que muitas vezes você vai fazer extração manual ali na sala de emergência. Então, o toque retal ajuda muito. E digo mais, se for paciente mulher, você vai fazer o toque vaginal também. Por quê? Dor abdominal em mulher, especialmente mulher em idade fértil, tá pensando em apendicite? Pode ser, mas a chance de ser alguma coisa com uma causa ginecológica é muito grande. Então, um diagnóstico diferencial importante é doença inflamatória pélvica. Então, quando você faz o toque vaginal, numa doença inflamatória pélvica, isso dói. A mulher vai pular de dor. E na apendicite, isso não faria diferença. Ela não sente dor ao toque vaginal normalmente. Então, na apendicite, isso não se altera. Vamos falar agora um pouquinho de exames laboratoriais. E aí a gente vai pedir um hemograma para ver se o paciente tem
anemia, leucocitose? Será que ele está sangrando? Será que ele só está inflamado? Será que os marcadores inflamatórios estão elevados? PCR, VHS? E uma gasometria? Por que isso é importante? Imagina um paciente que tem isquemia mesentérica. Na isquemia mesentérica, tudo aquilo, todo tecido isquêmico acaba produzindo ácido láctico. E aí você tem acidose metabólica. O que mais que pode te ajudar uma gasometria? Imagina que você tem cetoacidose diabética. Não sei se você lembra, mas cetoacidose é uma causa de dor abdominal não cirúrgica, né? E que mais? Beta-HCG. Afinal, eu já falei para você, mulher em idade fértil suspeita de causas ginecológicas, então pede um beta-HCG e faz um toque vaginal. Agora que eu fiz os meus exames laboratoriais, eu vou procurar os exames de imagem. E aí, ali, de cara, na emergência, do paciente que tem dor abdominal aguda, eu posso pedir uma sequência de raio-x que vai ajudar a gente a identificar as causas que podem estar causando isso. Existe uma sequência que a gente chama de rotina radiológica de abdômen agudo, que é justamente para a gente não perder nada. Então, por exemplo, o que a gente tem que pedir? São 3 exames. A gente vai pedir um exame, um raio-x de tórax, póstero anterior, em pé. E aí a gente também vai pedir um exame de raio-x do abdômen, antero-posterior, tanto do abdômen deitado quanto do abdômen em pé. Ok, eu sei que eu quero ver o abdômen, né? Mas para que eu quero ver o tórax? Se eu estou falando de abdômen agudo, né? Olha essa imagem, que legal. Tá vendo que é um raio-x de tórax. E aí a gente está vendo direitinho ali o mediastino, as tramas estão indo até o final, as costelas estão íntegras. Mas olha lá embaixo, a seta está apontando uma linha branca, que é o diafragma, e embaixo da linha branca deveria estar tudo branco também. Afinal, encostado no diafragma do nosso lado direito, a gente tem o fígado. E do lado esquerdo, a gente muitas vezes encontra uma bolha gástrica, né? Então, realmente a gente vê ar, mas a gente vê ar dentro do estômago. E dá para ver direitinho a bolha, você vê que ela fica ali com uma forma de uma bolinha. Agora, se no meu raio-x eu estou vendo que tem uma linha de ar, porque tudo que é preto no raio-x a gente entende como algo que está mais cheio de ar. Então, se eu estou vendo uma linha pretinha de ar embaixo do diafragma, isso aqui é sinal de pneumoperitônio. Por isso que o exame do raio-x de tórax é tão importante na rotina radiológica do abdômen agudo. E a gente não pode abrir mão dele. Quando a gente faz do abdômen, aí a gente pode ver distensão de alça, às vezes a gente vê até nível líquido de um abdômen obstrutivo. A gente consegue ver aquela imagem clássica do volvo, por exemplo, que é aquele grão de café. Lembra disso? E, além da radiografia, a gente pede a tomografia. Aí a gente tem um campeão de vendas. A tomografia, ela é o exame mais sensível, mais específico que a gente tem dentro de uma emergência. E ela é perfeita para a gente já fazer quase todos os diagnósticos, por isso que a gente considera ela o padrão ouro. A gente raramente vai deixar de identificar alguma coisa. Talvez, dentre aquelas classificações de abdômen agudo que a gente passou no início da aula, a que fica mais difícil da gente identificar numa tomografia seja a isquemia mesentérica, porque aí um exame muito melhor para avaliar seria uma arteriografia, uma angiotomografia, que são muito mais sensíveis quando a gente quer avaliar vaso. Mas, de forma geral, a tomografia ela é suficiente para a gente chegar no nosso diagnóstico. Nem sempre ela é necessária. Então, como a gente sempre fala, e eu vou falar 1 milhão de vezes de apendicite aqui porque é a coisa que mais vai chegar na sua emergência, tá? Então, no caso de uma apendicite, eu nem preciso ter imagem. Eu estou autorizada a tratar cirurgicamente só com a história clínica e o exame físico compatível. Mas na prática, a gente sempre pede a tomografia. E o ultrassom, por fim, a gente vai usar naqueles pacientes que não podem usar contraste, ou então naqueles pacientes que têm causas ginecológicas e aí fica muito mais fácil avaliar se tem uma torção de ovário, se tem uma gravidez ectópica rota. Às vezes eu quero dar uma olhada melhor em litíase renal, eu consigo ver
com ultrassom algumas deformidades, como dilatações do ureter, mas isso também até que a tomografia vê bem. E patologias biliares, óbvio, tem dor abdominal, a melhor coisa para a gente ver vias biliares é o ultrassom. Como eu disse, na dúvida, quando o assunto é vias biliares, chuta que é ultrassom, tá bom? Então agora que você já sabe reconhecer e abordar um abdômen agudo, vamos falar das duas grandes patologias que são do abdômen agudo inflamatório. A gente tem a diverticulite e a apendicite. Vamos começar aí com a diverticulite. E aí, você sabe o que é um divertículo? Lembra dessas hérnias que a gente tem na parede abdominal? Hérnia inguinal, hérnia umbilical. É a mesma coisa, só que na parede do intestino. Então, imagina a parede do intestino e imagina que nela existem herniações que levam o tecido de mucosa e submucosa. Aí sim, a gente tem um divertículo. É a diverticulose do intestino. Por definição, na verdade, ela é um pseudodivertículo, porque ela só tem essas duas camadas. Se ela tivesse uma camada muscular, além dessas duas, aí sim ela seria um divertículo verdadeiro. E aí, essa diverticulose, esse divertículo, ele pode inflamar. E quando ele inflama, aí sim a gente tem a diverticulite. E aí ele pode inflamar, causar obstruções, sangrar, e é disso que a gente vai falar hoje. Quais são os fatores de risco para um paciente ter diverticulite? Esse paciente geralmente ele é idoso, não significa que não acomete gente jovem, mas ele geralmente é idoso. E é um paciente que tem uma história crônica de constipação. Então, assim como as hérnias da parede abdominal, elas são muito mais comuns em pacientes que fazem muito esforço, é a mesma coisa que o do intestino. Então, aquele paciente que cronicamente faz esforço para evacuar, ele também vai ter essas herniações na parede do cólon. Esses pacientes também têm outros sintomas, tipo anorexia, náuseas, vômitos. No laboratório pode ter leucocitose. Um diagnóstico diferencial importante é o divertículo de Meckel. Esse paciente, aí sim, ele tem um divertículo verdadeiro. Tem as 3 camadas de divertículo no seu intestino. E isso é uma alteração congênita. É uma das mais comuns do trato gastrointestinal, inclusive. Ele é um resíduo do ducto ónfalo-mesentérico, lá da embriologia. E geralmente fica localizado pertinho da válvula ileocecal. Então, onde é que fica a válvula ileocecal? No flanco, na fossa ilíaca ali, flanco fossa ilíaca direita. Essa localização, quando esse divertículo de Meckel inflama, aí eu vou ter uma dor na fossa ilíaca direita. Ou seja, é uma dor até que pode parecer da apendicite, né? Esse paciente, quando tem uma dor na fossa ilíaca direita, que parece uma apendicite, muitas vezes ele vai ser submetido a uma apendicectomia. E aí, durante a cirurgia, o cirurgião vai olhar e falar assim, mas esse apêndice não está inflamado. Você tem uma apendicite, uma laparotomia branca, sem apendicite. E aí sim, a gente pensa em procurar um divertículo de Meckel. Ou seja, essa alteração, a gente raramente pensa nela, porque não é muito comum. Até porque ela acomete principalmente criancinha, menor do que 2 anos geralmente. Pode ser menor do que 5, mas especialmente menor do que 2 anos. Então não é um diagnóstico que a gente pensa muito, mas vale você saber, até porque tem essa diferença de definição em relação ao que é um pseudodivertículo e que o divertículo de Meckel é um divertículo verdadeiro. Esse paciente também pode complicar com uma diverticulite, e aí é esse quadro que eu falei para vocês, de apendicite. E como que eu faço o diagnóstico da diverticulite? A diverticulite mesmo, esquece agora Meckel. Clínico. Esse quadro clínico, ele é muito típico. Então, uma dor no paciente idoso, fossa ilíaca esquerda, eu não preciso de exame de imagem. Mas é óbvio que a gente sempre vai pedir uma tomografia. Tomografia padrão ouro. Ela é ótima para a gente ver algumas alterações. Olha na imagem, a gente consegue ver ali um borramento grande na pelve, fica uma gordura bastante adensada. Realmente, você vê uma área de inflamação ali. Mas o que é mais importante quando a gente olha a tomografia? É avaliar se tem complicações. A principal complicação e a mais comum da diverticulite são os abscessos.
E esses abscessos, eles podem inclusive ser drenados de forma percutânea, ou seja, eu posso inclusive usar a tomografia para eu poder usar a imagem e puncionar direitinho um abscesso. É ótimo! Esses pacientes, eu já fiz então o diagnóstico e agora, por que eu tenho que fazer colonoscopia? Eu não posso fazer isso na forma aguda, de forma alguma. Por quê? Se eu faço uma colonoscopia na fase aguda, aquele paciente está inflamado, eu vou perfurar esse intestino com certeza. O divertículo, quando ele inflama, a diverticulite, isso na verdade já é uma perfuraçãozinha desse divertículo, por isso que ele inflama. Só que essa perfuração, ela é muito pequenininha, é uma microperfuração e geralmente ela fica bloqueada, é o que a gente chama, quando o resto da gordura da barriga meio que tampona esse buraquinho. Agora imagina se eu começar a jogar ar lá dentro. Vai aumentar essa perfuração, vai ser muito mais caótico o meu quadro, se isso for feito na fase aguda. Então tá, eu já diagnostiquei, eu já sei que eu não vou fazer colonoscopia na forma aguda, pra que eu ainda vou pensar em colonoscopia, né? Porque eu tô falando de um paciente que tem uma imagem de borramento, adensamento, inflamação, que geralmente é um paciente idoso. Você não acha que isso em algum momento eu tenho que pensar que poderia ser um câncer? Então é isso que eu tenho que fazer mesmo, eu tenho que pensar que pode ser um câncer. Então geralmente 6 a 8 semanas depois desse quadro de diverticulite, eu vou programar uma colonoscopia para ele, eu preciso excluir que isso é câncer, tá? Esse paciente, eu começo a pensar no tratamento dele dependendo das complicações. Então, se ele tem complicação, aí eu estou pensando em abscesso, fístula, obstrução. Esse paciente eu vou falar daqui a pouquinho. Agora eu vou falar de um paciente que não tem complicação. Ele teve uma diverticulite, tem aquela inflamação que você viu na tomografia do cólon esquerdo e esse paciente, ele está estável, ele não está fazendo febre, ele não tem grandes comorbidades. Se ele for até um pouquinho mais jovem, ótimo. Esse paciente eu vou tratar em casa, eu vou dar antibiótico para ele e vou dizer, come um pouquinho mais líquido, não exagera na comida. Geralmente uma dieta líquida é o recomendado para ele e ele vai tratar em casa. Restrição de dieta, antibiótico oral e casa. Agora, se eu tenho um paciente que mesmo sem complicação está fazendo febre alta, é um paciente com muita comorbidade, ele tem muita dor, eu vou optar por tratar ele internado. E aí nessa internação, já que eu tenho ele mais na mão, eu consigo fazer um antibiótico venoso, faço dieta zero e eu vou ficar dando bastante hidratação para ele controlando a dor. É o objetivo da minha internação. Resolvido isso, ele vai para casa e aí depois, geralmente também de 6 a 8 semanas, eu posso programar uma cirurgia para ele para tirar aquele pedaço do intestino que inflamou. Essa conduta cirúrgica de uma diverticulite, ela depende muito do cirurgião. Mas algumas vezes a gente espera o paciente ter um quadro de diverticulite de repetição para a gente programar a cirurgia. Então, de forma geral, uma diverticulite não complicada, ele vai para casa e trata em casa. Agora, se ele tiver um pouco mais de comorbidade, de sintomas, eu posso internar ele, sem problemas. Agora, como que é uma diverticulite complicada? A principal complicação é um abscesso. E para ajudar a gente a entender esses abscessos que acometem a diverticulite, a gente tem a classificação de Rinchey. E de todas as classificações, eu acho que essa aqui é a mais importante de vocês saberem em relação a toda essa história de abdômen agudo. A gente já falou na aula passada de classificação de Hansen, que eu já menosprezei porque ninguém mais usa, que tem caído menos. A gente já falou de critérios de Atlanta, também da pancreatite. Tem 1 bilhão de escalas para você entender e decorar, mas essa aqui tem que estar na ponta da língua. Vamos lá. Classificação de Rinchey. Como é que é? A tipo 1, a gente tem um abscesso pericólico, ou seja, ali ao redor da alça intestinal eu tenho um abscesso, que costuma ser muito pequenininho. Agora, quando esse abscesso começa a ficar grande, ele se estende para a pelve.
Ele ainda tem uma contiguidade ali com a alça intestinal, mas ele já tem um abscesso maior, um abscesso pélvico. Aí ele é Hintgen 2. Agora, quando eu tenho peritonite difusa, aí eu vou ter Hintgen 3. E agora, se essa peritonite difusa for complicada com fezes, aí eu tenho Hintgen 4. Então vamos repassar? Hintgen 1 é um abscesso pericólico. Hintgen 2 é um abscesso que se estende para a pelve. Hintgen 3 é um abscesso, uma peritonite purulenta e difusa. Hintgen 4 é uma peritonite fecal difusa. Cada um desses tem uma conduta diferente. E é óbvio que vai ser super coerente. Um Hintgen 1 tem um abscesso pericólico, eu vou tratar com antibiótico, vou observar, vou hidratar. Um Hintgen 2, eu posso ter que drenar ou não, eu já vou falar isso para vocês. Um Hintgen 3 tem que ir para cirurgia. E o Hintgen 4 é cirurgia de urgência. Tem cocô na barriga dele, é óbvio que eu tenho que levar ele para a sala resolver isso. Agora, antes de eu falar um pouquinho mais de cada um, existe hoje uma classificação de Hintgen modificado. Não muda muita coisa, ela acaba sendo até um pouquinho intuitiva. Ela abre o Hintgen 1 em Hintgen 1A e 1B. O Hintgen 1A, ele tem som fleimão. E o Hintgen 1B, aí sim, é o que a gente já tinha falado, que é um abscesso pericólico. Então essa classificação tem que saber. E aí vamos lá, se a gente está falando agora de abscesso, esses abscessos, se forem menor do que 4 centímetros, eu só observo. Esse paciente só vai receber antibiótico, hidratação, vou controlar sintomas com analgesia. E se for maior do que 4 centímetros, aí eu vou fazer aquilo que eu falei antes, eu vou drenar esse abscesso. Eu uso a tomografia como referência para eu poder puncionar esse abscesso e drenar. Ou seja, eu tenho que tirar aquela cultura de células mortas, aquela coleção de micro-organismos para poder tratar o meu paciente. Afinal, o antibiótico só vai fazer efeito se eu drenar esse abscesso. Não adianta dar antibiótico para um paciente que tem abscesso. Eu tenho que resolver aquela coleção. Então, fazer a drenagem percutânea de um abscesso maior do que 4 centímetros é uma conduta excelente. Depois que a gente faz a drenagem, guiada geralmente por tomografia ou ultrassom, aí a gente faz a ressecção colônica, que foi aquilo que eu falei para vocês. Geralmente 6 a 8 semanas de um paciente que teve diverticulite, aí eu vou chegar lá, ó, e tirar esse pedacinho do intestino que tem esses divertículos que já me deram problema alguma vez. E se esse paciente, além de um abscesso, na verdade ele tiver peritonite? O paciente tem peritonite purulenta ou fecal, ou seja, se ele for um Hintgen 3 ou Hintgen 4, qual que é a minha conduta? Eu tenho que mandar ele para a sala do centro cirúrgico. Por quê? Eu preciso lavar essa cavidade, deixá-la o mais limpa possível, lavar exaustivamente e fazer o que a gente chama de colectomia a Hartmann. Ou seja, eu vou retirar aquele segmento do intestino que estava acometido, que está muito inflamado, perfurado, e vou fechar a boquinha distal e a boca proximal eu vou botar na pele e confeccionar uma colostomia. Aí eu coloco o saquinho de colostomia e a boquinha distal lá perto do reto fica fechada. Num segundo momento, quando esse paciente já estiver desinflamado, não tiver mais doença, estiver super bem, aí sim, eu retiro a colostomia desse paciente e junto com a boca distal que eu tinha deixado fechada. E essa cirurgia a gente chama de reconstrução de trânsito, para o paciente não precisar ficar com a colostomia para o resto da vida. É óbvio que nem todo paciente vai conseguir ser submetido à cirurgia. Imagina que eu tenho um paciente que está gravíssimo, super séptico, não tem condição de ser submetido a uma colectomia Hartmann. Aí eu só vou lavar bastante a barriga, botar os drenos e sair. Não tem problema. Depois eu faço alguma outra cirurgia, mas eu preciso lavar e drenar. Não posso deixar do jeito que está. Algumas vezes, quando você tem um Hintgen 3, dá para você também só lavar e colocar uns drenos. Mas, de forma geral, a gente faz essa colectomia Hartmann. Agora, e o paciente que, além de complicar com abscessos, ele pode complicar com fístula? E qual que é a fístula mais comum? É a colovesical. Ou seja,
Por uma questão anatômica, o sigmoide, que é o local mais acometido pelas diverticulites, ele fica muito próximo da bexiga. E aí, esse tecido muito inflamado, por uma contiguidade, ele encosta na bexiga, inflama aquele local e acaba gerando uma comunicação entre a bexiga e o intestino. E aí, essa comunicação a gente chama de fístula. E aí, como é que eu reconheço um paciente que tem fístula colovesical? Esse paciente, ele vai dizer para você assim: doutora, não está normal, está saindo fezes, está saindo cocô quando eu faço xixi, meu xixi tem ar. Ou então esse paciente vai fazer uma tomografia e você vê ar dentro da bexiga. Isso não é normal, isso significa que tem conteúdo do cólon, ou seja, ar e fezes, dentro da bexiga. Ou seja, eu tenho fecalúria e pneumatúria. Isso é bem típico. É óbvio que esse paciente ele vai ser tratado com antibiótico e eu tenho que fazer uma colonoscopia nele. Por que eu faço colonoscopia? Porque essa fístula ela pode ser resultado só dessa diverticulite, dessa inflamação que aconteceu, mas às vezes eu posso ter uma doença de Crohn, por exemplo, que eu consigo resolver com uma colonoscopia com biópsia e diagnosticar e começar a tratar. Paciente que tem uma diverticulite e é jovem, é ótimo para eu fazer essa colonoscopia de achar um Crohn, por exemplo. Vai que, né? Então, evoluiu com fístula, além do antibiótico, eu faço uma colonoscopia. E como que eu trato? Se a fístula for muito grande, eu tenho que fazer, às vezes, a ressecção. Então, eu vou ter que entrar na barriga, ressecar aquele pedaço de intestino e fechar a bexiga. Agora, se for bem pequenininha, às vezes eu boto só o paciente sondado, com uma sonda vesical mesmo, e como a bexiga não distende, ela não está sendo muito usada por causa da sonda vesical, essa fístula, que pode ser pequena, ela acaba fechando. Fecha sozinha, e isso é ótimo, resolve a vida do cirurgião. E outra coisa, e esse paciente pode evoluir também com obstrução. Por que um paciente com diverticulite evolui com obstrução? Existem, especialmente depois da diverticulite, no momento em que aquele tecido está cicatrizando, que ele tenta melhorar a situação dele, qualquer processo cicatricial acaba evoluindo com pequenas estenoses, só que estenose na alça do intestino é o quê? Obstrução. Num primeiro momento pode ser uma obstrução parcial, com uma evolução bem insidiosa, que é resultado desse processo cicatricial mesmo. E aí, como é que eu trato um paciente que tem obstrução intestinal? Isso você já sabe também. É um paciente que eu tenho que descomprimir a barriga dele. E eu faço isso como? Hidratação, sonda nasogástrica e dieta zero. Esse é o tripé do tratamento da obstrução intestinal para qualquer paciente por pelo menos 48 horas. E aí depois, se não resolveu, aí eu faço alguma abordagem cirúrgica. Então, resumindo, diverticulite é aquele paciente que tem uma inflamação do divertículo. Aquele divertículo que ele já tinha na parede intestinal, teve uma microperfuração e aí ele inflamou, e aí isso pode causar uma diverticulite não complicada ou complicada. Aqueles não complicados eu posso tratar em casa ou internado. E isso vai depender do shape do paciente, da quantidade de sintomas que ele tem. E quando ele for complicado, eu vou usar a escala de Hinting para poder me situar e definir o tratamento dele. Lembrando que esse tratamento vai ser antibiótico ou então observação, antibiótico ou uma drenagem, antibiótico ou uma cirurgia, mas sempre tem antibiótico. E que existem complicações que podem ser a fístula ou uma obstrução, além daqueles abscessos que a gente já viu. Então agora chega de falar de diverticulite, vamos falar de apendicite, a principal causa de dor abdominal na população em geral. É tão comum que se pagasse bem, o cirurgião geral estava rico, né? E vamos lá, vamos falar um pouquinho da fisiopatologia da apendicite. Imagina o apêndice e que a gente tem uma obstrução desse lúmen. E essa obstrução, ela pode acontecer seja por um fecalito ou que é fezes endurecidas, né? Pode ser fecalito, apendicolito,
Ou então um corpo estranho, por exemplo, aquelas sementinhas pequenas, pode ser verminose, pode ser neoplasia, pode ser hiperplasia linfóide. Então existem várias causas que causam essa obstrução. Quando fica obstruído, aquela mucosa do apêndice continua produzindo muco, aquilo ali vai distendendo e vai inflamando, e aí a gente tem uma infecção polimicrobiana daquele local, e aí geralmente são Escherichia coli ou então bacterióides. É uma infecção que a gente sempre vai pensar que tem gram-negativos ou anaeróbios, ou anaeróbios, mas que de forma geral são Escherichia coli e bacterióides. Esses pacientes, eles têm uma evolução clínica muito típica. Por exemplo, você já sabe que uma dor que migra da região periumbilical para a fossa ilíaca direita é um paciente que a gente tem que acender 5.000 lanternas de que pode ser apendicite. Mas esse paciente também pode ter náusea, vômito. Além disso, pode ter disúria. Ou seja, por que um paciente que tem apendicite pode evoluir com dor para urinar? Às vezes, a posição do apêndice fica próxima do ureter. E aí, aquele apêndice inflamado cutuca ali o ureter, que fica inflamado também quando você urina, aquilo ali dói. Então, não é incomum que tenha disúria também. O sinal de Bloomberg, ele é muito feito na prática e cai bastante na prova. Se a sua questão falar dela, você já pode marcar que a letra é apendicite. Como é que ele é feito? A gente faz uma descompressão dolorosa no ponto de McBurney. O que é o ponto de McBurney? Faça uma linha reta entre a cicatriz umbilical e a espinha ilíaca antero-superior. Entre o terço médio e distal, você tem o ponto de McBurney. A descompressão dolorosa ali é o sinal de Bloomberg. Existem outros sinais, como por exemplo, o sinal de Hobson. É quando você tem a dor da fossa ilíaca direita causada por uma compressão da fossa ilíaca esquerda. E isso acontece porque você tem uma mobilização da coluna de ar. Quando você aperta do lado esquerdo, aquilo ali mobiliza o ar de forma que inflama um pouco mais, incha um pouco mais o lado direito. Então o paciente sente dor. Outro sinal também é o sinal de Dunphy. Quando o paciente ele vai tossir, ou então quando a gente faz uma manobra de valsalva, ele sente dor porque simula um movimento de descompressão dolorosa. Existem outros sinais que são menos específicos, porque eles dependem de uma posição anômala do apêndice. Então, por exemplo, se ele tiver uma posição retrocecal, enfim, qualquer outra posição que acaba cutucando outros músculos da região pélvica, quando a gente faz algumas movimentações específicas que mobilizam esses músculos, acaba gerando dor. Então, por exemplo, olha a imagem. Sinal do obturador. Você tem dor quando faz a flexão e a rotação interna do quadril direito. Observa que para fazer a rotação interna do quadril direito, você bota o joelho para dentro, mas a perna vai para fora. Eu demorei para entender isso quando eu estava tendo aula de semiologia na clínica médica lá do hospital. Então, a rotação interna do quadril é quando você bota o pezinho para fora e o joelho vem para dentro. Outro sinal é o do ilho-psoas. É quando você tem a extensão do quadril direito em decúbito lateral esquerdo. Por quê? Porque nesse momento que você faz a extensão do quadril, você também está distendendo esse músculo, que é o ilho-psoas. E aí ele dói quando o apêndice está debruçado e inflamado em cima dele. Existem outros sinais, como por exemplo, sinal de Aron, que é quando você tem dor epigástrica quando faz o sinal de Bloomberg. Ou então o sinal de Lipinski, que é quando você tem dor, a compressão da fossa ilíaca direita durante a elevação do membro inferior direito, quando ele está esticado. Então existem outros sinais clínicos, mas como eu disse, isso é inespecífico, tá? Depende de qualquer inflamação que tenha do músculo, não necessariamente do apêndice. E como que a gente faz o diagnóstico de apendicite? Ele é clínico, ele tem um perfil de dor, com um exame que indica inflamação e lembrando que eu tenho que pedir beta-HCG em mulheres de idade fértil.
Só para deixar isso documentado, porque nesse caso eu não vou poder fazer uma tomografia. Eu não preciso fazer a tomografia, mas ele é excelente para eu poder bater o martelo e definir complicações associadas à apendicite. Lembrando que a apendicite também é muito comum, inclusive em grávidas, tá? E a gravidez, a gestação, não contraindica a cirurgia. Existe uma escala que ajuda a gente a chegar no diagnóstico de apendicite, que é a escala de Alvarado. Você precisa decorar todos esses itens? Não. É bom, mas não precisa. Por quê? A verdade é que esses itens eles usam meio que um bom senso. Então, por exemplo, eu já falei que a apendicite é um paciente que tem dor, que tem anorexia, que vai ter a dor à descompressão, que é aquele sinal de Bloomberg, que tem febre. Só que alguns desses critérios são mais específicos ainda, como, por exemplo, a defesa da parede no quadrante inferior do abdômen e a leucocitose, que vale inclusive 2 pontos. O que você precisa saber disso? É que um paciente, quando você está lendo o enunciado, aí você está vendo, tem tudo que eu estou achando aqui que é apendicite, ele tem todos esses sinais. Nossa, eu realmente acho que isso aqui deve ir pontuando muita coisa na escala de Alvarado e ele tem alta probabilidade de ter apendicite. Então, você precisa usar um pouco do bom senso para poder avaliar esse enunciado. E aí, se a pergunta perguntar, quantos pontos ele tem na escala de Alvarado? Meu Deus, eu não lembro de nada. Não tem problema. Fica tranquilo e pensa. Se for um enunciado muito florido, tiver muitas características, talvez isso seja o suficiente para pontuar 7 ou mais do que 7 nessa escala. E aí ele vai ter alta probabilidade de ter apendicite. Se for um enunciado um pouquinho mais pobre, talvez ele pontue 3 ou menos. E aí ele tem baixa probabilidade de ter apendicite. Qualquer coisa entre esses 2 valores é um diagnóstico que necessita de complementação, geralmente com o exame de imagem. E aí o exame de escolha é a tomografia com contraste. Então fica tranquilo, porque as questões têm trazido cada vez menos essa escala, pedindo a pontuação específica. Ela só quer que você saiba entender se o paciente tem alta pontuação, com alta probabilidade ou baixa, e usar isso aqui no seu diagnóstico de apendicite. Falando sobre a tomografia com contraste, ela é o exame perfeito para a gente avaliar especialmente as complicações. O que eu vejo numa imagem de uma tomografia? Eu posso ver se o apêndice está dilatado, eu posso ver até o fecalito. Você vê uma bolinha ali bem branquinha, bem forte, bem na pontinha do apêndice. É até legal quando a gente vê essa imagem. Quando a gente consegue fazer um exame com contraste oral, a gente vê que o apêndice, por exemplo, ele não se preenche de contraste, porque ele está obstruído. Sem o contraste oral, mas agora com contraste venoso, a gente consegue ver um espessamento da parede, um adensamento da gordura ao redor. Isso tudo leva a gente a pensar no diagnóstico. Se eu usar, por exemplo, um ultrassom, que é o que a gente recomenda para pacientes grávidas, por exemplo, aí eu posso ver um sinal do alvo, que é aquele apêndice com a pontinha e a base toda inflamada, que fica gorda, e aí faz uma imagem em alvo. Como que eu trato uma apendicite? Se ela for simples, ou seja, uma apendicite inicial num paciente jovem, que eu não estou vendo mais nada na tomografia, que não seja o apêndice inflamadinho, eu vou fazer a cirurgia para ele. E a cirurgia é o quê? Sempre preferir por vídeo laparoscópica, porque o acesso é maravilhoso, você consegue ver, o paciente fica com pouca cicatriz, cirurgia rápida, excelente resolução. Agora, se você faz a cirurgia aberta, você pode fazer as incisões de McBurn ou de Davis. McBurn é aquela incisão que fica aqui na fossa ilíaca direita e ela é tortinha, e a de Davis é retinha. Com certeza você tem algum amigo que já fez apendicectomia aberta e tem uma dessas incisões. Agora você já sabe os nomes. E nesses pacientes, se for simples, diagnóstico precoce, eu faço só uma antibiótico profilaxia. Ou seja, eu não tenho indicação de manter o antibiótico depois da cirurgia. Eu só vou fazer aquela dose do antibiótico 30 minutinhos antes, 30 a 60 minutos antes da incisão cirúrgica. E às vezes é o suficiente,
Posso até manter por 24 horas, mas não precisa se estender muito. Agora, quando eu tenho uma apendicite complicada, o que eu encontro nesse paciente? Ele pode ter um abscesso adjacente. E aí, o tratamento vai ser com antibiótico. Eu posso drenar esse abscesso. Geralmente, quando ele tem mais do que 4 a 6 centímetros, eu posso drenar ele. E algumas pessoas consideram fazer um tempo de antibiótico para depois fazer a apendicectomia. Na vida real, essa conduta não é feita. A gente sempre opera. Por mais que seja complicada, a gente sempre opera. E se esse paciente evoluir com perfuração? Ele vai ter peritonite difusa. E aí eu tenho que fazer antibiótico terapia para ele, tratar com antibiótico venoso por algum tempo, internado, fazer reposição de volume agressivo, porque esse paciente já pode estar tendo sinais de choque. E eu vou continuar com uma conduta de fazer apendicectomia e lavar bem essa cavidade. Agora, imagina se eu entrei na barriga do paciente e vi que não é apendicite o problema. Não é o apêndice inflamado. O que eu faço? Eu tiro o apêndice mesmo assim. Por quê? Porque aí eu já sei que esse paciente não vai evoluir num segundo momento com dor causada por apendicite. Eu vou ressecar o apêndice sadio e isso não é só para dar dinheiro para o cirurgião. É a conduta correta, é a conduta de livro. É óbvio que eu vou ter que pensar em outros diagnósticos diferenciais. Pode ser que esse paciente tenha tido dor na fossa ilíaca direita por causa de uma pedangite, uma inflamação dos apêndices epiploicos que ficam ao redor ali do intestino, ou então pode ser por causa de um divertículo de Meckel inflamado. Existem outras causas de dor, mas é óbvio que a gente sempre vai pensar em apendicite. E chegamos ao fim da nossa aula e agora você vai começar a fazer as questões e você vai ficar surpreso com a quantidade de questão que fala sobre apendicite e diverticulite. Te garanto que pelo menos uma questão por prova por ano. Tem muita questão. Então, faz todas elas para você poder garantir um ponto certo na prova. Boa sorte, valeu?